Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, histórias de santos, heróis, deuses, histórias folclóricas e causos de outros seres nada a ver. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me divido com a insensada Daniela Benetti para contar uma história rapidinha para vocês. E hoje nós vamos à Índia conhecer um dos deuses mais icônicos do hinduísmo, Ganesha. Sim, aquele com a cabeça de elefante. Elefantinha! Cola aqui e vem comigo nessa história. Para variar, temos duas lendas sobre o nascimento de Ganesha e eu vou contar a que eu gosto mais antes. Parvati, a deusa indiana do casamento, do amor e da beleza, estava louquinha para ter um bebê com seu marido, Shiva, também conhecido como Shivão da Massa. Mas seu Shiva estava numa vibe diferente. Ele estava numas de poder espiritual, ele estava mais meditando do que propriamente comparecendo ao leito do casal. Então Parvati resolveu fazer algo por si mesma. E ela esfregou bem o seu corpo, esfoliou, pegou esses restos de pele e óleos e moldou um filho. Meio nojento, porém eu achei prático. Nojento! Ela deu o nome para esse filho de Vinayaka, que significa literalmente o filho que nasceu sem um homem. Alô, alô, macharada. Aí, cansada por ter feito um filho praticamente do nada, Parvati resolveu tomar um belo banho de rio. Antes, ela deu um porrete na mão do seu filho, recém-nascido porém grande, como, mitologia, e disse: filhão, não deixa ninguém passar. Se for homem, pior ainda, dá na cabeça dele com esse porrete. E o Vinayaka, recém-nascido, gigantão, ficou lá, com o porrete na mão, cuidando do banho da mãe. Nisso, do nada, chega Shiva. Ele olha para o rio e fala: ótimo, vou tomar um banho com a minha mulher. Mas o Vinayaka não conhecia o Shiva, pois ele não era filho dele, nem nada, E disse: nananina não, tá que você não passa. Ah, homem ainda? Minha mãe falou para não passar homem. Como que eu vou deixar você passar? Não te conheço. E Shiva insistiu. E acabou levando uma cacetada na cabeça vindo do Vina. Leva uma paulada na cabeça. Assim, Shiva não é que ficou feliz, ele ficou fulo da vida. Então Shiva chamou seus amigos, deuses menores, para dar um cacete nesse moleque atrevido. Mas ninguém conseguia bater no Vinayaka, porque no final das contas ele era filho da Parvati, era um deusão. Cansado de esperar e cada vez mais puto, então o Shivão resolveu que ele ia tomar a vingança em suas próprias mãos. E como o deus mais poderoso, do hinduísmo, ele cortou a cabeça do Vinayaka. A Parvati estava lá tomando banho. Quando ela saiu do rio e viu seu filho recém-feito, morto, ela ficou muito puta, muito putaça da vida, pronta pra revolta. Mas você tá brava? Então ela falou pro Shiva: você vai precisar dar um jeito nisso. E ele, que nesse momento já tinha perdido a cabeça do nosso deus, falou: tá bom, eu vou dar um jeito. Então ele pegou a cabeça de um elefante e colou no corpo morto, trazendo de volta à vida. E com isso o Vinayaka virou Ganesha, já que agora ele não era um filho sem um homem. Ele tinha a mão do Shiva na construção do seu corpo. Ganesha vem da combinação das palavras Gana, que significa senhor, e Isha, que significa tropas. E assim ele se tornou o senhor das tropas. Mas eu falei que tem duas versões pro fato dele ter a cabeça de elefante, Nessa outra versão, que é a segunda, Shiva pede a Parvati para observar 1 ano dos ensinamentos de Punupivarti, que consistia em 1 ano de jejum sagrado para preparação para um filho. Então, a Parvati, que eu acho que não gostava muito de comer, fala: por que não, Ficar 1 ano sem jejuando. Com fome. E ela entra num ano de jejum para deixar o Vishnu mais feliz, e o Vishnu, que é o deus da proteção e da preservação do bem. Com isso é meio tipo, você ficar 1 ano lá jejuando, com certeza você vai ter um filho. Ela fica lá 1 ano jejuando e um filho se forma do corpo dela, o qual ela infunde a vida. Mais uma vez, Shiva não fez nada, ele está lá meditando e cuidando da própria vida. Ela fica feliz e tal, e coloca o nome de Ganesha no filhinho. Aí ela chama os deuses para verem seu filhote, toda contente, tipo: vem ver meu filhinho, eu acabei de fazer ele e tal. Os deuses e deusas todos aparecem e ficam muito felizes, mas o deus Shani, que é o deus da justiça, se recusa a olhar para a criança. Parvati fala: amigo, você precisa olhar para o meu bebê bem lindinho. Ela começa a ficar meio injuriada, E esse deus fala: mana, não é por mal, mas meu olhar para ele pode matá-lo. No entanto, Parvati não se convence. O quê? Não acredito. Ela acha que o Shani está se fazendo de idiota e fala: olha, melhor você olhar pro meu bebê. E então o Shani vai e olha pro bebê. E simplesmente a cabeça do bebê é cortada e cai do corpo. Vishnu, que estava ali na visita, fica passado, com que isso aconteceu, e resolve ir atrás de uma cabeça nova pro bebê. Na falta de coisa melhor, ele cola a cabeça de um bebê elefante e revive Ganesha. Para os hinduístas, Ganesha representa a dualidade, o equilíbrio entre o mundo material e o espiritual. O elefante é o mundo material e o corpo humano o espiritual, nessa metáfora.
Uma coisa curiosa é que os deuses do hinduísmo sempre cavalgam algum animal quando vão para as batalhas. E todos os deuses são 100% humanos, né? E às vezes super-humanos, que têm vários olhos e braços, etc. Sim, Ganesha também é representado por pelo menos 4 braços, mas podem chegar até 10, que traz esse efeito de que ele, é além do humano, né? O mais engraçado é que com o animal símbolo de Ganesha, que ele cavalga para as batalhas, é um rato. Então ele é um cara com cabeça de elefante que cavalga um rato. Já está inventando. E esse rato aparece em muitas das suas representações. Isso é explicado por um dos aspectos chaves de Ganesha, que é a Vahana, a palavra em sânscrito para veículo. O Vahana é um rato que ele monta porque é uma extensão dos seus poderes. Assim, o rato pode roer todas as barreiras, ele pode deslizar em fendas muito pequenas e juntos, o elefante e o rato, podem garantir que todos os obstáculos de todos os tamanhos possam ser removidos. Ganesha é o deus que é o removedor de obstáculos, no final das contas. Mas não só. Tradicionalmente, ele também é conhecido por colocar obstáculos no caminho daqueles que precisam ser chegados. Por isso, é bom sempre, antes de qualquer projeto no hinduísmo, rezar para Ganesha. Assim, ele tira os obstáculos da frente em vez de ficar bravo com você e colocar obstáculos no seu caminho. Pedras sobre pedras! Uma coisa interessante é também que ele é representado com a cabeça de elefante, mas com uma das presas, quebradas. E eu vou contar a história para vocês dessa presa quebrada. Um sábio chamado Vyasa pediu a Ganesha para transcrever um poema para ele enquanto ele ditava ao deus. Isso faz sentido quando você sabe que Ganesha é conhecido como patrono das artes e das ciências também, bem como o deus do intelecto e da sabedoria. Ganesha concorda com a tarefa, mas apenas se Vyasa recitar o poema sem pausa, completamente ininterrupto. Então Vyasa, que sabe que vai precisar dar umas paradas, ele concorda com isso. Mas diz a Ganesha assim, olha, que você precisa entender todas as palavras que eu vou dizer no poema. A esperança do Vyasa é que se ele precisar fazer uma pausa, ele possa apenas recitar um verso muito difícil, e aí o Ganesha não vai entender e ele vai poder dar uma paradinha. E eles começam, mas Ganesha está escrevendo tão furiosamente para acompanhar o poema de Vyasa que a pena que ele está usando se quebra. E ele não se faz de rogado. Ele então quebra sua própria presa, usa como uma caneta sem interromper a transcrição, mantendo assim a sua palavra para o sábio Vyasa. E assim fica para sempre com uma presa quebrada. Por ser um deus tão particular que pode garantir sucesso, prosperidade e proteção contra os infortúnios, Ganesha acabou virando um dos deuses mais populares da Índia. Eu vou estar tirando aqui a sua identificação para saber o seu nome? Oh, é o famoso. Se você quiser honrar Ganesha, anota aí. Ele gosta de doces e da cor vermelha. E se você resolver ser um devoto de Ganesha, você ganha um nome especial e se torna um Ganapatya. É claro que existem mais 1000 histórias com ele e sobre ele, mas acho que podemos deixá-lo para outros episódios. Hoje ficamos por aqui com essa introdução ao Ganesha. Se você gostou de saber um pouco mais sobre um dos deuses mais importantes do hinduísmo, conte pra gente. Você pode nos escrever no e-mail contato@euideuses.com.br, como fez a Tabata semana passada, ou mandar uma mensagem direta pra gente nos nossos canais de Instagram, Facebook ou deixar um comentário nos vídeos do YouTube. Espero que vocês tenham uma ótima semana, fazendo o que a gente sempre recomenda. Sim, vai ler os livros. Tchau, tchau e até semana que vem.